Que a graça e a paz de Cristo seja conosco nesse Conectados com a Palavra, o seu devocional de hoje. Hoje e nos próximos dias, nosso tema aqui será crianças, tendo em vista o Dia da Criança que se comemora nesse mês. Crianças aconchegadas é o tema de hoje. Capítulo 19 de Mateus, versículo 14, lemos assim: Jesus, porém, disse: Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque o reino dos céus é dos que são como elas são. O contexto desse texto, dessa conexão de hoje, mostra que os discípulos de Cristo, talvez numa espécie de zelo para com o Mestre, seu Mestre e Senhor, tomam a iniciativa de dispensar as crianças que eram trazidas a Cristo. As crianças são um bom modelo para os verdadeiros discípulos, pois elas sabem que nada têm para oferecer. Só podem recebê-lo como dádiva de Deus. Assim é o verdadeiro discípulo de Jesus. Na visão dos discípulos, as crianças não poderiam estar ali, são insignificantes e podem atrapalhar a agenda do Mestre e Salvador. O Mestre não tem que dar atenção às crianças, na opinião deles. Já na visão do Mestre e Senhor Jesus Cristo, ele tem todo o tempo para elas. Deixem que venham a mim. E ele então complementa: não as embaraceis, ou seja, não ponham qualquer empecilho, deixem o caminho livre e desimpedido. Voltando ao início, os discípulos querem dispensar as crianças, mas o Mestre diz: não, deixem que venham a mim. Deixam que venham ao meu regaço. O Mestre é taxativo na expressão: deixem que venham e não as embaraçem. Em outras palavras, deixem o caminho livre e desimpedido. E essa segunda parte adiciona força à primeira: livre e desimpedido. A declaração dos discípulos, conquanto já andavam com o Mestre, pode parecer que eles ainda não estavam entendendo bem a visão do reino. E por causa disso, eles, os discípulos, estavam sendo empecilho para as crianças. E nesse ponto cabe uma pergunta a nós: como e onde podemos nós, adultos, hoje ser empecilho para as nossas crianças? Certamente um ponto a destacar é quando não somos bons exemplos para elas, impedindo que elas cheguem aos braços do Mestre, ou também quando impedimos que elas frequentem ambientes onde poderiam ser instruídos nas palavras de Deus. Agora, se você, pai ou mãe, avô ou avó, que é seguidor de Cristo, seguidora de Cristo, não ensinar as questões rudimentares e básicas da palavra a seus filhos ou netos em casa, você está falhando. Isso cabe a você e não pode e não deve ser terceirizado. Crianças aconchegadas, Deus ama as crianças, Cristo deu valor a elas e nós não podemos fazer diferente. Devemos seguir o exemplo. Portanto, vamos olhar com esse olhar para as nossas crianças. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ajuda-nos a entender a simplicidade do reino de Deus e ajuda-nos a entender que o valor que tu dás às crianças é muito maior do que nós podemos entender, mas que possamos ser esclarecidos pelo teu Santo Espírito que em nós habita e fazer a nossa parte para que elas venham ao teu regaço. Em nome de Jesus. Amém.